Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Que bom estar neste primeiro culto regular do ano de 2024, tendo o privilégio de compartilhar, domingo à noite, primeiro culto regular de domingo à noite, tendo o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E nós vamos dar sequência à nossa série de exposições em 1 João. Vamos considerar hoje os versos 4 e 5, como está aqui atrás, do capítulo 5, já caminhando para o final desta exposição. Então os irmãos podem abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, vamos considerar os versos 4 e 5. Todo enredo narrativo em estilo clássico apresenta o que chamamos de momento de virada. Toda a história narrativa apresenta este momento, chamado de momento de virada. Grosseiramente falando, as narrativas, via de regra, seguem o seguinte padrão. O primeiro ponto é a introdução, onde é apresentado o ambiente, os personagens e o problema que deverá ser solucionado no decorrer da história. Depois, o problema se desenvolve, parece que não vai ter mais solução, até que acontece o momento de virada, quando o herói, o personagem principal, o protagonista, adquire as capacidades necessárias e vai batalhar para solucionar, resolver o problema que foi apresentado na introdução. Por último, tem a conclusão, quando o mocinho supera as dificuldades e, enfim, soluciona o problema apresentado. Meus irmãos, qualquer narrativa, filme, livro, qualquer história que você lê, história com E, que você lê, salvo raríssima exceção, ela se enquadra neste padrão. Um exemplo clássico que eu gostaria de dar, aqui só os mais antigos, isso aqui é da década de 80, é o filme Karate Kid. Neste filme, um jovem chamado Daniel LaRusso se muda de cidade e vai estudar em uma nova escola. Quando ele chega lá, começa a se interessar por uma moça, mas ela tem um romance com o valentão da escola, que começa a perseguir e maltratar o rapaz. Aqui, o problema foi introduzido, esta é a introdução da história, da narrativa. Daniel, então, não tem como resolver esse problema, até que ele conhece o famoso Sr. Miyagi, que é o mestre de karatê, que vai ensinar Daniel a se defender. Neste momento acontece a virada. Na conclusão, com as habilidades adquiridas no treinamento, Daniel vence o valentão e no final do torneio se torna campeão de karatê e ainda namora a mocinha. Essa é mais ou menos o padrão básico de toda a narrativa. No texto que nós vamos ler hoje, João vai apresentar para mim e para você o que fez com que nós, crentes, experimentássemos este momento de virada extraordinário, que nos capacita a vencer o problema do mundo. É isso que nós vamos ver. Na narrativa humana, a história segue o mesmo padrão. A narrativa bíblica serve o mesmo padrão. Existe um problema, a solução, que eu estou resumindo um parênteses imenso. Existe um problema, existe a solução que é Jesus Cristo, e no final nós estaremos face a face com o Senhor, onde não há mais tristeza, nem dor, nem nada. Então é o mesmo padrão. E João vai mostrar a razão pelo qual nós, crentes em Cristo Jesus, podemos ter a vitória para o problema do mundo, o momento de virada meu e seu. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor que está em 1 João, capítulo 5, versos 4 a 5. São só apenas 2 versos. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu tens ensinamentos para a tua igreja nesta noite. Queremos pedir que tu tragas até nós, Senhor, a tua vontade, o teu desejo, a tua direção, apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em meio a falsos mestres, falsos pastores, por assim dizer, que circulavam ali na região das igrejas da Ásia, João escreve esta carta, em qual está inserida a nossa passagem, para capacitar, para mostrar, ensinar a igreja como reconhecer quem eram os verdadeiros crentes, os verdadeiros mestres, e diferenciá-los dos falsos. Por isso, esta carta, quem tem acompanhado, sabe que ela é cheia de testes. Os principais distintivos, as principais diferenças apontadas por João para diferenciar os verdadeiros dos falsos são três, mas ele foca principalmente em dois. A obediência a Deus. O crente verdadeiro, ele obedece a Deus. Ele não é crente só de palavras, mas é de comportamento e viver. E o crente verdadeiro obedece a Deus também, especialmente quanto ao amor ao próximo. Ele ama a seus irmãos. É claro, e aqui é o terceiro ponto que eu disse que João não foca tanto, é claro que o obedecer a Deus e o amar ao próximo só é consequência da fé. Então, como nós vimos na mensagem passada, quem esteve aqui, na última mensagem, João resume todo o seu ensino desta carta em 3 princípios básicos: fé, obediência e amor ao próximo. Em todo o capítulo 4, vimos João focar a atenção no amor de Deus ao próximo e por Deus. Ou seja, como nós amamos o próximo e devemos amar a Deus. Esclarecendo o que? João esclareceu no capítulo 4. Que a origem do amor está em Deus, pois Deus é amor. E por isso, como consequência desse amor que recebemos de Deus, temos que amar nossos irmãos. Na última mensagem, já no capítulo 5, quando consideramos os versos 1 a 3, vimos o apóstolo destacar resumidamente as 3 principais verdades necessárias a todo cristão. Eu acabei de falar, é comum eu me antecipar, porque foi eu que escrevi. Então vamos lá. Fé em Jesus, Cristo, em Jesus ou Cristo, ou seja, no Jesus revelado nas Escrituras, Deus e homem. Amor pelos irmãos e o amor para com Deus, que é representado por meio da obediência. Hoje, vamos aprender o que pode gerar o efeito de virada e nos tornar capazes de praticar e viver essas 3 importantes verdades, a saber, vou repetir novamente: fé, amor pelos irmãos e amor a Deus e obediência a Deus, sendo os 2 últimos um só. Nós vamos ver o que nos torna capazes a cumprir estas características necessárias em todo verdadeiro crente. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite eu chamei de um mundo para vencer. Está lá no início, na primeira sentença do versículo 4, que eu vou ler novamente, apenas a primeira sentença. O que é nascido de Deus vence o mundo. Para aí, esse é o primeiro ponto. O que é nascido de Deus vence o mundo. No verso 3 desta carta, o verso imediatamente anterior ao 4, João deixou novamente claro que amar a Deus consiste em obedecer a seus mandamentos. Ele fala muito sobre isso na carta toda. E no verso 3 ele falou mais uma vez. Lembrem que os falsos mestres, os falsos pastores ali da região das igrejas da Ásia, alegavam amar a Deus, alegavam crer em Jesus Cristo, mas, de outro lado, tinham uma vida de desobediência e imoralidade. Aqui, de cara, já tem uma lição para mim e para você. O falar, aquilo que eu afirmo ser, não é mais o mais importante. Aqueles homens, aqueles falsos pastores, diziam amar a Deus, diziam crer em Jesus Cristo, mas o Jesus que eles criam não era o revelado nas Escrituras, e o amor que eles afirmavam ter por Deus não refletia num comportamento obediente de busca pela vontade de Deus. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Não creia em todo mundo que diz Jesus, Jesus.
Eu creio. Veja a vida. Veja a vida de quem você está ouvindo uma lição. Veja a vida de quem você está ouvindo na internet. Veja se o camarada, aquilo que ele diz, parece refletir o que ele vive. É claro que a gente não consegue enxergar 100% da vida de ninguém, mas faça esse esforço. Porque muitos falsos mestres dizem, eu sou de Cristo, mas vive uma vida, a gente vê o tempo todo escândalo aí, pastor que fez isso, pastor que fez aquilo. Olha as nossas vidas também, pergunte, vá atrás, veja se também você está ouvindo a gente constantemente. O padrão não é quem fala, não é quem fala. O padrão é a palavra de Deus. Aquele que fala em verdade deve estar vivendo como fala. Amém? Essa é a ideia de João aqui. Diante desta palavra, ou seja, de que quem ama a Deus ou deve obedecer a Deus, e consequentemente essa obediência a Deus é o que João chama de vencer o mundo, pode surgir uma pergunta natural. Como vamos conseguir vencer, pastor? É muito difícil. João já havia dito no verso 3 que os mandamentos não são pesados. Nós vimos isso aqui. No entanto, para mim parece difícil. Para mim, às vezes é difícil obedecer a Deus. Eu quero uma coisa, mas Deus diz que eu devo fazer outra coisa. Como é que é possível? João responde a esta pergunta imaginária, assegurando aos seus leitores como é possível vencer o mundo. E ele diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que João está garantindo aqui a seus leitores é que a guarda dos mandamentos, a guarda da vontade do Senhor, é possível aos filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que foram regenerados pela fé em Jesus, o Cristo. Como vimos no verso 1. Volte um pouquinho no início do verso 1, para você ver o que João diz quem são os filhos de Deus. 1 João capítulo 5, verso 1, só parte A. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, quem são os nascidos de Deus que têm a capacidade de vencer o mundo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. É claro, eu deve ficar bem claro aqui que João está falando todo aquele que crê em verdade. Todo aquele que teve o coração regenerado e de fato possui fé em Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, então, recebem de Jesus o poder para vencer as forças hostis do mundo, que tentam impedir que estes sejam obedientes a Deus. Em suma, quem tem Jesus pode vencer as tentações do mundo e obedecer a Deus. O mundo a que João se refere neste verso que estamos considerando, não é o universo criado. Muito cuidado quando você lê a palavra mundo nas Escrituras, porque dependendo do contexto ela pode ter significado muito diferente. Por exemplo, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. É aqui em 1 João, inclusive, esse texto. O mundo tem um sentido. Quando a gente lê João, o Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mundo tem outro significado completamente diferente. Então, sempre que você lê na Escritura a palavra mundo, cuidado, analise à luz do contexto, tá bom? E aqui, João usa essa palavra mundo não para falar do universo, do que foi criado, mas para se referir à humanidade caída, inimiga de Deus, que rejeita os mandamentos de Deus e vive pelos seus próprios valores morais e a sua falsa idolatria. É a humanidade caída, escravizada ao pecado, enganada pelos falsos profetas e cegada pelo diabo. Em suma, é o mundo afundado no maligno, quando João se refere a mundo nesta passagem. Logo, vencer o mundo, ou vencer este mundo, é não amar as coisas que nele há, é resistir aos poderes malignos que operam neste mundo e que tentam levar o cristão a desviar-se do seu alvo de fazer a vontade de Deus. João já havia feito nesta carta um desenho sombrio deste mundo a que ele se refere. Volta um pouquinho lá para o capítulo 2, vamos ler
os versos 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Olha, aqui João faz uma fotografia do mundo que ele está tratando no texto que nós estamos considerando. Olha o que ele diz. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da... Está aqui, a fotografia é essa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Note aqui o grande contraste. Esse mundo que João está dizendo que é possível vencer aos filhos de Deus, ele passa. Mas o que obedece, o que consegue vencer o mundo e permanecer segundo a vontade de Deus, caminhar perseguindo a vontade de Deus, permanece para sempre, porque venceu o mundo. E é essa vitória, esta grande vitória, que só é possível, esta grande vitória só é possível porque Jesus venceu o mundo em nosso lugar. Quando Jesus Cristo cumpriu fielmente sua missão como Salvador, superando todas as tentações do mundo e sem pecado, ele venceu o mundo para todo aquele que crê nele. Porque ele venceu para os crentes, porque ele venceu para nós, nós então, os filhos de Deus, podemos vencer também. Foi isso que Jesus ensinou. Agora, o texto lá de João 16:33 fica bem claro quando Jesus diz, eu venci o mundo. Diz lá, João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, inclusive no meio dessas aflições, as tentações, a cobiça do mundo que é atrás e etc. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo a mesma coisa que João. O Senhor Jesus está dizendo que porque eu venci, vocês podem vencer também. E aqui há várias lições para mim e para você. Primeira coisa, aprendemos aqui que existe um problema, há um inimigo comum a todo filho de Deus. O mundo, ou seja, as tentações, as paixões pecaminosas desse mundo caído. Por exemplo, egoísmo, imoralidade, perversão de valores e etc. Tudo aquilo que nós podemos fazer contra a vontade de Deus é o inimigo comum de todo crente. Se o nosso dever como cristão é andar segundo a vontade de Deus e Jesus Cristo nos capacita para isso, então o oposto é nosso inimigo. Como saber, pastor, se nesta luta que eu sou chamado a enfrentar, como saber se eu estou vencendo ou perdendo? E aqui vai o termômetro, talvez o principal termômetro. Como você pode saber se está vencendo ou perdendo esta luta contra o inimigo de Deus, o mundo, por assim dizer? O coração é o termômetro. Na medida que você ama obedecer a Deus, você está ganhando. Quando o seu coração é mais atraído pelas outras coisas, você está perdendo. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante. Eu estou dizendo que todo crente precisa lutar contra o mundo. Porque o João está falando que o Filho de Deus pode vencer o mundo. Então implica em uma luta, certo? Então, mas vencer o mundo, como saber se na minha caminhada cristã eu tenho vencido ou perdido? Está aqui, é no coração. Se o seu coração cada vez mais é atraído para fazer com que você viva de forma que agrada a Deus, é um desejo. Eu não estou falando nem de conseguir. Eu estou falando de desejar. Se você deseja ser santo, agradar a Deus, obedecer a Deus, então você está vencendo a luta. Você pode até cair, mas você vai levantar e vai continuar lutando. E você está vencendo. Agora, se o seu coração é atraído pelas coisas do mundo, se o seu coração está muito mais preocupado com dinheiro, se o seu coração está muito mais preocupado com os prazeres do sexo, se o seu coração está muito mais preocupado com o seu conforto pessoal, com a sua conta bancária, com a sua vida profissional, ou se o seu coração está muito mais preocupado com aquilo que te dá alegria, prazer,
pecados diversos, imoralidade, bebedeira, etc. Se aí está seu coração, cuidado, meu irmão. É um sinal que você não está sendo muito vitorioso. E tudo isso aqui serve para mim também. É um sinal que nós não estamos sendo muito vitoriosos nessa luta. A verdade é que todo crente é chamado para a santidade. Nenhum crente em Cristo Jesus, consequentemente filho de Deus, é chamado para se conformar com a pecaminosidade do mundo. Nenhum filho de Deus é chamado para isso. Se você que está me ouvindo, se eu que estou falando, nós somos filhos de Deus, então nós somos chamados a andar na contramão do mundo. Nós somos chamados a viver de forma diferente do que o mundo dita, porque o padrão que nós seguimos, o padrão que é suficiente para mim e para você, é o de Deus revelado na Bíblia Sagrada e acabou. Sem Jesus, no entanto, nesta luta, sem Jesus, é melhor desistir. É impossível vencer essas coisas. Porém, se você tem Jesus como seu Salvador, é filho de Deus e tem de bom ânimo, é possível vencer. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer aquele pecado que há décadas assola a sua vida. Você pode vencer aquele problema de relacionamento com o qual você não encontra uma solução, desde que você recorra humildemente a Cristo. É este o ensino. É essa a vitória. Jesus é o nosso Salvador em todas as áreas da vida, inclusive contra o pecado, contra a luta, contra toda a teimosia, egoísmo, imoralidade, etc. Porque ele venceu, porque ele não praticou nenhuma dessas coisas, ele obteve a vitória para todo aquele que crê nele. Este é o ensino de João. É possível vencer o inimigo comum de todo crente em Cristo Jesus. Segundo ponto. Uma virada extraordinária. Eu vou ler tudo, mas eu vou apontar aqui que vai ser o restante até o final do verso 5. No primeiro ponto nós lemos: o que é nascido de Deus vence o mundo. Aí o resto todo do texto é o segundo ponto. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Neste segundo ponto, vamos ver como é possível receber a vitória. Nós temos uma luta a lutar contra o mundo caído como filhos de Deus, e João vai mostrar como recebemos a capacidade e a vitória nesta luta. A forma como o cristão é capaz de vencer o mundo é por meio do que ele crê, ou melhor, por meio de quem ele confia ou de quem ele crê. João chama ele diz: e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé, é a confiança cristã no testemunho que Deus dá do Senhor Jesus, de que Ele é seu Filho e o Salvador do mundo, que traz para nós a possibilidade de viver a vida, o que a Bíblia chama de vida eterna, ou a vida com Deus. É a nossa fé que nos concede esta benesse. Geralmente, os falsos mestres e pastores, como eu já disse no início, não têm dificuldade em afirmar a fé de Jesus. No entanto, o problema enfrentado aqui por João é quem era o Jesus que eles afirmavam crer ali, esses falsos pastores. No caso deles, eles criam num Jesus meio alma penada, um espírito ambulante. Por isso, João destaca que a vitória experimentada pelos cristãos contra o pecado e desobediência é consequência, fruto da fé correta, a fé segundo as Escrituras. Eu sempre digo, não é qualquer fé que salva, nem é qualquer fé em qualquer Jesus que salva. A fé que salva é a fé no Jesus revelado na Bíblia Sagrada, apenas essa. E João acabou de ensinar isso. Nós lemos o verso 5:1 agora há pouco. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Veja que no verso 1 que nós já lemos, João não diz todo aquele que crê em Jesus Cristo, mas ele diz todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Isso para destacar que Jesus,
homem encarnado, físico, é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. João faz isso para que seus leitores pudessem mais facilmente entender por que a fé defendida pelos mestres ali, pelos pastores ali, no Jesus imaterial era errada. E aqui, quando nós não cometemos o erro que aqueles homens cometiam e cremos no Jesus revelado nas Escrituras, é neste ponto que acontece a maior virada da história de qualquer ser humano. No enredo da história humana, após a queda, todo ser humano nasce com um grande problema. Todo ser humano, sem exceção, nasce com uma natureza pecaminosa e pecadora. Sem uma intervenção divina, o destino merecido de todos é o inferno e a eterna separação de Deus. Isso aqui, se você tem dúvida, eu vou repetir de novo para que fique bem fixado. Toda a raça humana, após a queda, sem exceção, nasce com um grande problema. Nasce com um problema terrível. Ela nasce com uma natureza totalmente depravada, manchada pelo pecado. E não só pelo pecado recebido, herdado de Adão e Eva, mas também com uma natureza inclinada a pecar desde a mais tenra idade. Ninguém aqui pode levantar a mão, por mais novo que seja, e dizer, eu nunca pequei. Se fizer isso, além de já ter pecado, está pecando de novo pela mentira. Então, toda a humanidade nasce com esse problema. E por consequência desse problema, eu e você merecíamos, se continuássemos nessa direção, o castigo eterno no inferno e a separação eterna de Deus. Seria merecido, Deus é santo puro. Porém, graças a Deus, tem um porém. Quando depositamos nossa confiança, fé no Salvador, enviado por Deus, na vida e obra do Senhor Jesus, conforme revelado na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, uma virada extraordinária acontece. Escute, meu irmão, veja como, aqui eu estou exemplificando apenas, mas veja como esta fé no Jesus da Escritura faz com que aconteça uma virada extraordinária. De ímpios passamos a justos, recebemos a justiça de Cristo. De condenados ao inferno passamos a redimidos. De escravos do pecado, livres no Senhor Jesus. De inimigos de Deus, passamos a filhos de Deus. De mortos para vivos. Que virada magnífica. Isso tudo e muito mais, isso aqui são apenas exemplos, por exemplo, poderia citar promessas que a palavra tem para os filhos de Deus, mas isso tudo e muito mais obtemos por meio da fé. Por isso, como João diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porém, como já disse, não serve qualquer tipo de fé, mas apenas a fé correta. Somente, como ele diz no texto, somente aquele que crê que Jesus, o homem encarnado, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Os falsos mestres e pastores combatidos por João tinham uma compreensão equivocada quanto à humanidade de Jesus. Entendiam que ele não podia ser de carne e osso. Por isso, João constantemente destaca a encarnação de Jesus, como no texto que nós vimos hoje, além de João 1:1, 1 João 1:1, 1 João 2:22, 1 João 4:2. Porém, aqui, João novamente lembra seus destinatários da divindade de Jesus. Note que ele diz, Jesus, o homem, é o Filho de Deus. E toda vez que você lê essa expressão se referindo a Jesus Cristo, Jesus como Filho de Deus, a compreensão que nós temos hoje dessa expressão Filho de Deus pode ser bem diferente do que o texto significa. Naquele contexto judaico, o Filho de Deus era aquele que tinha a mesma natureza. Hoje, quando nós dizemos, o filho do Isaac, tá, que é o Vitor. Então, a gente enxerga o Isaac como uma pessoa e o Vitor como descendência do irmão Isaac. Porém, não é exatamente essa visão
que se tinha ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando se fala em Filho de Deus, o autor bíblico, ele está se referindo a Jesus, ele está querendo dizer que Jesus é igual a Deus, tem a mesma natureza de Deus. Logo, aquele que tem fé em Jesus vence o mundo por meio da fé, mas o incrédulo está condenado junto com este mundo caído. Como Jesus ensinou, quem nele crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aqui eu queria considerar algo interessante com os irmãos. Você já se perguntou por que a salvação, esta virada extraordinária, é recebida por meio da fé? Por que não é recebida, por exemplo, por meio do amor? Ou por que não é recebida, por exemplo, por meio da obediência? Porque João não diz isso, já que são, digamos, os dois temas centrais de toda a carta. Ele poderia dizer, você tem a vitória se você obedecer. Ou você recebe a vitória por meio do amor ao próximo. Mas João não diz isso. Ele diz que a vitória é recebida por meio da fé. Porque, meus irmãos, amar e obedecer são obras nossas. Seria depender de mim. O quanto eu amo, eu me sentiria salvo. O quanto eu obedeço, eu me sentiria salvo. Mas quando a palavra de Deus, e aprove a Santíssima Trindade fazer que a redenção fosse assim, quando ela atribui esta salvação, a comunicação da salvação, a comunicação do Filho de Deus com Deus por meio da fé, note que a fé depende e confia na obra de outrem. Está aqui a diferença, é por isso que é pela fé, é por isso que não é pelo amor, não é pelas boas obras, não é por obediência, não é por cumprir os mandamentos. Tudo isso tem seu lugar, não estou falando que não deve ser feito, mas não é assim que ao crente é comunicado salvação, é por meio da fé, porque a fé é depositada na obra de outro e não na nossa própria. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2, 8, 9, exatamente isso. Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso, a fé, quando ele diz isto, ele está se referindo à fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Se fosse por amor, nós nos gloriaríamos porque nós amamos demais. Se fosse por obediência, nós nos gloriaríamos porque nós obedecemos demais. Mas como é pela fé, nós depositamos a confiança e nos gloriamos somente em Jesus Cristo. É pela fé para que ninguém se glorie, ainda mais que ela é recebida por meio de graça, né? E aqui há umas lições para mim e para você. A decisão mais importante que você toma na vida, que você pode tomar na vida, é ter fé ou não ter fé em Cristo Jesus. A decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar na vida é ter fé em Jesus Cristo, acreditar que Jesus, o homem que foi encarnado há mais ou menos 2000 anos atrás, é o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que veio para salvar todo aquele que nele crê. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. E não se engane. Não se engane, não existe meio termo. Ou você toma essa decisão e crê desta forma, segundo o revelado da Escritura, ou você decide não crer dessa forma. Não tem muro. O pastor Paulo diz que o muro é de Satanás. Eu vou seguir aqui o exemplo dele. O muro é de Satanás. Ou você toma a decisão de Jesus Cristo, ou você não toma a decisão por Jesus Cristo. Mas eu não estou pensando nisso agora. Então agora você não está tomando a decisão por Jesus Cristo. Pastor, eu estou preocupado com a minha vida profissional agora. Pois agora você não está tomando a decisão por Jesus Cristo. Pastor, eu quero esperar um pouco, quero aproveitar a vida. Pois você está tomando a decisão de não confiar em Jesus Cristo. No entanto, se você confia no Evangelho de Cristo Jesus, então você é capaz de vencer o mundo. Você pode ser obediente a Deus, mas sempre por meio da fé no Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante. Meus irmãos, é comum, nós aconselhamos muitas pessoas aqui. Eu quero dar um testemunho de um rapaz que me procurou alguns anos atrás, que ele veio com uma luta terrível contra o pecado.
E ele é um homem piedoso, eu creio que um crente verdadeiro em Cristo Jesus. E ele veio com uma luta terrível, era um pecado que ele já enfrentava há um tempo, ele lutava e já tinha causado muito problema para ele. Então, no passado, ele tomou uma decisão de lutar mais seriamente, disciplinadamente contra aquele pecado. E ele lutou por um tempo bravamente com a força do braço dele mesmo. E até conseguiu evitar aquele mal por um bom tempo. Mas aquele mal voltou a assolar ele, a família dele, etc. Quando ele veio conversar comigo, eu aconselhei nessa direção: meu irmão, nós podemos vencer o pecado. O pecado é vencível para o crente que tomou a decisão por Jesus. No entanto, sozinho não é possível. O que você precisa fazer é caminhar, clamar humildemente pela graça do Senhor. Então você será capaz de vencer o pecado no poder de Cristo. E essa lição serve para mim e para você. Eu tenho pecados para lutar e vencer. Mas o que João nos ensina é que eu e você temos que confiar em Cristo Jesus para vencer estes pecados. Graças a Deus, esse irmão aqui, a vida dele deu um avanço. Não foi por minha obra, não. Porque quem ajuda é Cristo, é Deus que derrama graça aos humildes, e esse teve a vida transformada positivamente. Em Cristo Jesus, meu irmão, e eu vou caminhando aqui para o final, nada pode derrotar você, meu irmão. Se a sua vitória final depende de Jesus, esta nunca pode ser abalada. Lutas, dores, perdas não invalidam ou diminuem a vitória daqueles que têm fé em Jesus. Diante de um inimigo invencível, da escuridão do pecado que assola o mundo e a nós mesmos, o final do enredo humano seria terrível. E nós não seríamos vítimas, mas os vilões da história. Seríamos derrotados juntamente com o mundo e pereceríamos todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior virada e vitória definitiva que eu e você podemos experimentar. Pois, concluo, em Cristo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém.